Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Jesus sim vem do céu em glória, ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Sim, todas as coisas vêm depressa transformar, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda,
até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, e sempiterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Louvado seja o nome santo de Jesus. Meus irmãos, a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, ou a volta de Jesus para vir buscar a sua igreja, o seu povo. Igreja significa tirados para fora, né? Vem da palavra eclésia, que significa tirados para fora. Então, Jesus prometeu no Evangelho de João, escrito por João, no capítulo 14, que ele viria nos buscar para onde ele estiver, para que onde ele estivesse, estivéssemos também nós, né? Uma promessa bíblica do próprio Cristo, pronunciada pela boca do próprio Jesus. Os apóstolos também seguiram nesta mesma linha de ensinamentos, porque aprenderam com o Senhor de que o Senhor voltaria, regressaria. Quando Jesus subiu aos céus, no livro de Atos, capítulo 1, enquanto Jesus subia, apareceram 2 varões vestidos de brancos e disseram para aqueles homens que estavam reunidos ali: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi recebido em cima, ele há de regressar, de voltar, assim como para o céu o vistes ir. O apóstolo Paulo disse que a nossa morada está nos céus, de onde aguardamos o Senhor. Eu acho que não sei se é Filipenses capítulo 2 ou é o 3, capítulo 3 de Filipenses, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O apóstolo Paulo foi um dos apóstolos que mais falou sobre a vinda de Cristo e sobre o arrebatamento da igreja. Existem várias linhas teológicas na questão que fala na questão da vinda de Cristo, e algumas linhas teológicas ou pensamentos teológicos não acreditam no arrebatamento. Não acreditam no arrebatamento.
descredenciam o arrebatamento. Mas a palavra arrebatados, ela é legitimamente bíblica. A palavra arrebatados é legitimamente bíblica. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, o versículo de número 4, versículo de número 17. O 16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os mortos que estavam dormindo em Cristo e ressuscitaram. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo falou essas palavras a respeito dos irmãos que tinham uma certa ignorância com os que dormiam em Cristo, os crentes salvos que faleciam, e Paulo alertou aos irmãos, consolou os irmãos e advertiu aos irmãos para que eles não fossem como os demais que não têm esperança. Porque o ímpio, o que pratica a impiedade, a iniquidade e o que anda na prática do pecado, quando eles morrem, eles não têm esperança de ressurreição, apesar que eles também irão ressuscitar, conforme está escrito em Apocalipse, conforme está escrito em Daniel, capítulo 12, né? E Jesus também falou em João, que muitos iriam ressuscitar, uns para glória eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Né? Tem aqui no livro de profeta Daniel, capítulo 12, o versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Está escrito aqui. Jesus também falou tais palavras também no Evangelho de João. Paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus também falou essas palavras também no Evangelho de João, que chegaria o dia que muitos ouviriam, os mortos ouviriam a sua voz, e muitos sairiam dos sepulcros. Os que fizeram bem vão para a ressurreição da vida eterna. Os que fizeram mal, condenação eterna. E aqui em Filipenses, na primeira epístola, aqui em Tessalonicenses, melhor dizendo, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13 até o versículo 18, o apóstolo Paulo fala acerca da ressurreição e da vinda de Cristo. A ressurreição dos justos. Paulo fala aqui da ressurreição dos justos, daqueles que viveram a vida com Cristo, viveram a vida santa, viveram a vida comprometida com Deus, mas morrerão. E outros já morreram, e alguns irão morrer, e outros estão morrendo hoje, porque todos os dias morrem pessoas e nascem pessoas, né? Os que morrerem em Cristo, eles são levados biblicamente para o seio de Abraão, que hoje é chamado de paraíso, porque Jesus, ele, quando ressuscitou, ele desceu às partes mais baixas
pegou o seio de Abraão e transportou de lugar. Ele tirou, que era de lado do inferno, o seio de Abraão. Jesus transportou de lugar. Ele pegou o cativeiro, que era chamado de cativeiro, e levou, né, para um lugar mais elevado. É onde está os justos, a alma dos justos. E muitos usam a expressão que os que dormem em Cristo acham que a expressão bíblica dormir em Cristo, a alma está dormindo, mas não é. A alma não dorme. O espírito também não dorme. O que dorme é o corpo. A expressão bíblica dormir em Cristo é o corpo físico que está dormindo no pó da terra. O corpo está dormindo no pó. Não é a alma. A alma não dorme, e é bíblico. Aqui em Apocalipse, deixa eu ver se eu acho esse versículo, para mostrar para você que a alma não dorme. Além de Lucas 16, né? Onde nos fala a história do rico e do Lázaro. Que o rico foi levado para um lugar de tormento e Lázaro para o seio de Abraão. Além daquela passagem, aqui em Apocalipse, não me recordo o versículo, mas eu vou ver se eu acho. Onde diz que as almas dos mártires, elas estavam pedindo justiça a Deus pelo seu sangue que foi derramado na terra, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu sei que no capítulo 7 aqui, a partir do versículo 9, diz: E eis que, depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Não sei se é aqui, onde fala que... Eu sei que a Bíblia diz em Apocalipse que as almas dos que foram mortos por amor a Cristo, elas clamavam pedindo para que Deus tomasse vingança pelos seus sangues que foram derramados lá na terra, os que morreram por amor a Cristo. Então a alma, ela não dorme. Espírito também não dorme. Quando a Bíblia usa a expressão que muitos que dormem no pó da terra, né? Pronto, Daniel mesmo falou essa palavra. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então o dormir aqui é o corpo. O corpo está dormindo. A morte física, ela é chamada de sono, né? Quando Lázaro estava morto, Jesus disse aos discípulos: Lázaro dorme, e eu vou lá despertar ele. Mas não era a alma de Lázaro que estava dormindo, nem o espírito, era o corpo. É comparado a um sono. E Daniel disse: muitos dos que dormem no pó da terra. Bem, voltando aqui para Tessalonicenses, a primeira epístola de Paulo, o apóstolo Paulo aqui, ele esclarece aos irmãos para que eles não sejam ignorantes como aqueles que não têm esperança. O ímpio, que anda na impiedade, praticando todo tipo de pecado, ele não tem esperança. Ele não sabe para onde vai, não sabe de onde veio, não sabe o propósito para qual existe, não sabe por que veio ao mundo, nem para que veio ao mundo, vive uma vida sem propósito, sem finalidade, sem direção, sem esperança. Mas tem um versículo também em Provérbio que diz que o justo, até na sua morte, ele tem esperança. A morte não é o fim, nem para o justo, nem para o ímpio. Agora, para o ímpio que morre sem Cristo,
o fim é pior do que a morte, porque ele vai ter que encarar a segunda morte. Além da morte física, ele vai encarar a segunda morte, que é chamada de segunda morte, que se chama a condenação eterna. É ser jogado no lago de fogo. Essas expressões hoje em dia, em muitas igrejas, não é pregada, não é ensinada, não é falada, porque o povo não aceita, não quer. Mas é bíblico. Se você ler o livro de Apocalipse, lá no final, eu acho que é o último capítulo aqui de Apocalipse, palavras do próprio Jesus, vale salientar isso, né? Porque quem revelou o Apocalipse para João foi Jesus, né? Apocalipse capítulo de número 22, diz assim, o versículo 14, 15. O capítulo 21 de Apocalipse, o versículo 27 do capítulo 21 diz assim, falando da cidade santa: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. No capítulo 20 de Apocalipse, capítulo 20, e o versículo 14 e o 15 diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa passagem bíblica de Apocalipse, capítulo 20, está falando aqui do juízo final. No juízo final, onde todas as nações serão reunidas, todos os povos da terra, como diz Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, João disse no versículo 12, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriram-se os livros. Não era um livro só que se abriu. Abriram-se os livros. Esses livros que se abriram são o livro das obras. Em Malaquias diz que há um memorial diante de Deus. E tudo quanto a gente faz está escrito no livro de Deus. Todas as nossas obras, tudo que a gente pratica, tudo que a gente faz, está sendo registrado. Agora não me pergunte se o livro é assim físico ou se é a própria memória de Deus. Mas possivelmente pode ser físico, não físico feito de papel, né? Mas as pessoas que serão julgadas, elas entenderão que tudo que elas praticaram estariam tudo registrado. Então abriu-se outro livro que é o da vida. Então, além dos livros que vai ser usado para o julgamento final, estará presente o livro da vida, que é o livro, no singular. O livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aí a Bíblia diz, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É bíblico isso aqui. Já tem doutrinas por aí, falsas doutrinas, inclusive ensinada por muitas igrejas que até dizem ser evangélicas, dizendo que o inferno não existe. Outros acreditam na aniquilação total,
que Deus vai aniquilar o corpo, a alma e o espírito, e não existe tormento para a alma. Muitos acreditam assim. Mas eu peço que você abra a sua Bíblia comigo, se você tiver uma Bíblia, no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, no último versículo do capítulo 25 de Mateus, que é o versículo 46, Mateus 25, 46. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então veja que há uma separação, há uma diferença de destino, tanto para o justo quanto para o ímpio. E irão estes para o tormento eterno, Jesus aqui se referindo ao ímpio, mas o justo para a vida eterna. E a Bíblia aqui em Mateus, capítulo 25, versículo 46, usa a expressão tormento eterno. Tormento eterno. Mostrando que será um tormento que não terá fim. Não terá fim. Diferente dos que ensinam de que morreu, acabou-se, Deus vai aniquilar o espírito, a alma, né? Tem outro versículo aqui em Apocalipse, que eu não me recordo onde é, onde fala do julgamento da besta e do falso profeta, né? Onde diz que Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Note e observe a expressão que está na parte final do versículo 10 do capítulo 20. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Está aqui. Claro que aqui é a condenação do diabo, da besta e do falso profeta, que é a tríade satânica que vai enganar o povo na grande tribulação. A Bíblia diz que serão atormentados de dia e de noite, serão atormentados para todo sempre. Aí você vai em Apocalipse capítulo 21. E o versículo 8 diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A mesma condenação que terá o diabo, o falso profeta e a besta terão os ímpios que praticaram a iniquidade. É bíblico. E a Bíblia não chama esse lugar de tormento como algo passageiro, como algo que vai deixar de existir, como algo que vai ser aniquilado. Não, a Bíblia é bem clara ao afirmar, Apocalipse 20, versículo 10, que de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Mateus capítulo 25, versículo 46, Jesus disse que os justos iam para a vida eterna e os ímpios para o tormento eterno. Voltando para a carta de Tessalonicenses, onde Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja, que tem gente que não acredita em arrebatamento, mas a palavra arrebatamento ela é bíblica. No capítulo 4, a partir do versículo 13, quando Paulo fala da ignorância acerca dos que dormem, né? Para que a gente não se entristeça como os demais que não têm esperança, né? Porque nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. A gente crê. Então, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Quando? No dia do arrebatamento da igreja. No dia do arrebatamento da igreja. Aí Paulo diz, a partir do versículo 16, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor
descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra arrebatamento é bíblica. Já tem igrejas, segmentos, que não acreditam no arrebatamento. Mas aí teriam que apagar esse versículo da Bíblia. Porque a palavra arrebatamento é bíblico. E a Bíblia ainda diz que no arrebatamento os mortos vão ressuscitar, uma questão de segundos ou menos de segundo, né? Vai ser muito rápido. E nós que estamos vivos seremos transformados, é uma questão muito rápida. E subiremos, né? Diz aqui, seremos arrebatados juntamente com eles os mortos que ressuscitaram, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A palavra arrebatamento, eu tenho uma Bíblia aqui de estudo, palavra-chave, né? Ela vem da palavra arpazo, de um derivado, agarrar, capturar, alcançar, arrancar, puxar, tomar a força. Né? Verbo que significa agarrar, espoliar, apanhar. E é também usado referindo-se a animais. Aí tem aqui as referências bíblicas. João, capítulo 10, versículo 12, onde Jesus fala do lobo que vem arrebatar a ovelha. Então é um acontecimento inesperado. Uma ave de rapina que vem pegar um animal que se move no chão e ela desce naquela velocidade, como a águia, né? E pega aquela sua presa e sobe rápido. O animal que estava andando ali na terra não estava esperando. E de repente veio a águia e pegou aquele animal e levou para se alimentar, né, com aquele animal, já que são aves de rapina, aves carnívoras. Então essa expressão também ela é usada para arrebatamento. Foi o que aconteceu com Enoque, né? Enoque, lá no livro de Gênesis, que a Bíblia diz que Enoque andava com Deus e Deus para si o tomou. Ele desapareceu, não foi mais visto. Vamos ver se não foi isso. Gênesis, eu acho que é o capítulo 4, ou é o capítulo 5. O capítulo 5, versículo 22 até o versículo 24. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque não morreu. Enoque, da linhagem aqui de Sete, né? Não morreu. Ele andou com Deus, ele se uniu a Deus, ele atingiu um grau de comunhão, de intimidade profunda com Deus, que Deus simplesmente tomou ele da terra, tirou ele da terra, sem ele provar a morte, né? No livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, Enoque foi citado na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11. Deixa eu ver se eu acho o versículo. Onde fala aqui de Enoque. Capítulo de número 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado. A Bíblia aqui usa a expressão trasladado, que significa capturado, né? Ele foi tomado. Ele foi trasladado para não ver a morte. Traslado é sair de um lugar para outro. Ele sumiu, como aconteceu com Filipe, né, que foi pregar para o eunuco, mordomo da rainha Candace, né,
que desceu a Jerusalém para a adoração, e na volta ele vinha lendo o que estava escrito no livro do profeta Isaías. Aí Deus disse a Filipe: desce para o caminho de Gaza, que está deserto, e lá tem alguém que tu vai ministrar para essa pessoa. E Filipe foi, mas a Bíblia diz que depois que Filipe batizou o eunuco, ele foi arrebatado, ele sumiu, de repente ele sumiu e já apareceu em outro canto. E isso acontecia com Elias, o profeta Elias, constantemente, não só foi uma vez. Acontecia quando o rei Acabe mandou, não me recordo se o nome dele era Jonadab. Quando Acabe mandou o seu empregado procurar Elias, por toda parte não achou Elias em canto nenhum, depois da profecia de Elias sobre a seca em Israel. Depois de 3 anos e meio, Elias apareceu para um dos servos de Acabe, e aquele servo disse para Elias: o meu senhor me mandou te procurar para todo canto, por todos os reinos, por todas as cidades, por todo o povoado, e eu não te achei. Aí Elias disse: vai lá e diz a Acabe que eu estou aqui. Aí ele disse: mas se eu for avisar Acabe, pode ser que quando eu voltar, tu não esteja mais aqui, porque o Espírito de Deus pode te tirar daqui e te levar para outro canto, né? Pode te transladar. E aconteceu com o profeta Elias, ele não provou a morte. Deus tirou ele da terra no capítulo 2 de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 2. Deus tirou o profeta Elias da terra numa carruagem de fogo, né? Num redemoinho. Capítulo 2 de 2 Reis, né? Quando Elias ele foi elevado aos céus, o profeta Eliseu, que seria o sucessor, começou a lhe acompanhar, e os filhos dos profetas diziam: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos, né? Aí no versículo 11 do capítulo 2 de 2 Reis, diz assim: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, da mesma forma que Deus levou Enoque, da mesma forma que Deus levou o profeta Elias, Deus vai levar, Jesus vai levar a sua igreja da terra. Jesus vai levar o seu povo no arrebatamento. Paulo escreveu arrebatamento. A palavra arrebatamento, ela é bíblica. Então a palavra arrebatamento é um rapto, é um translado, é algo repentino. Na outra carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, no versículo de número 51 e 52, o apóstolo Paulo diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Se você pegar esse texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 52, 53, e ler também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, você vai compreender que esses dois textos, eles se intercalam, eles se combinam, eles se concordam. Paulo
ele estava se referindo aqui ao arrebatamento da igreja, onde haverá tanto a ressurreição dos justos e, ao mesmo tempo, a transformação dos corpos dos que estão vivos, aguardando a vinda do Senhor. Aguardando a vinda do Senhor. É por isso que uma das saudações dos cristãos no primeiro século era Maranata, 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 que significa ora vem, Senhor Jesus. Então eu creio na vinda de Cristo. Cremos na vinda de Cristo. Há várias linhas teológicas, né? Uns acreditam na vinda de Jesus, uma única vinda. Outros acreditam que a vinda de Jesus é em duas fases, que eu não chamo duas fases. Eu apenas digo que haverá o arrebatamento, porque é bíblico, e depois virá a vinda de Jesus em glória, que é diferente do arrebatamento. O arrebatamento será para os salvos, os justos, os que estão aguardando o Senhor. E aí, após o arrebatamento, a igreja vai para o tribunal de Cristo. Tribunal é onde será julgada as obras de cada um e a entrega dos galardões aos salvos. O tribunal de Cristo não é o juízo final. O juízo final é só para os ímpios. O tribunal de Cristo é para a igreja, onde o Senhor vai recompensar cada um segundo a sua obra. E haverá galardão. E tem pessoas que não vão receber galardão, mas Paulo disse que todavia o tal será salvo. Após o tribunal de Cristo e a entrega dos galardões, iremos adentrar para as bodas do Cordeiro, onde as bodas ela é comparada a um casamento judaico. O casamento dos judeus era 7 dias de festa. O casamento judaico eram 7 dias de bodas, de festa de casamento. Mas, escatologicamente, é 7 anos. Acredita-se, os estudiosos, os teólogos, os biblicistas acreditam, uma boa parte, de que o casamento, até porque eles estudam, Eles estudam o assunto. Será 7 anos de bodas do Cordeiro, e nesse período que a igreja estará nas bodas do Cordeiro, enquanto a igreja está nas bodas, o mundo estará sofrendo na mão do anticristo, É assim que acreditam os pré-tribulacionistas. Que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A igreja gozará com Cristo nas bodas do Cordeiro, onde nós vamos cear na grande ceia, enquanto o mundo estará sendo atormentado aqui embaixo, e os que ficaram, Após o período das bodas, que é os 7 anos, Jesus voltará outra vez. Isso aí é um assunto escatológico que gera muita polêmica, que tem gente que não acredita assim, mas eu acredito nessa linha teológica. O Senhor voltará outra vez junto com a igreja já glorificada para derrotar o anticristo, o falso profeta e o diabo, o próprio Satanás. E aí eles serão derrotados. Jesus vai implantar na terra o reino milenial, ou reino milenar, onde a igreja reinará com Cristo durante 1000 anos, onde a capital do mundo será a Nova Jerusalém, que vai descer do céu, Uma Nova Jerusalém, onde terá ruas de ouro, onde terá os muros de cristais, portas de pérolas, onde estará um rio de água cristalina, que é o rio da água da vida, rio puro de água cristalina. Então é um assunto muito extenso e muito bom de estudar, Deixando bem claro que os ímpios, eles só vão participar do juízo final após os 1000 anos, após o milênio. Após o milênio, os ímpios encararão o grande trono branco, Terá o juízo das nações, terá o juízo final,
Mas nós que somos cristãos, cremos, acreditamos, confiamos e aceitamos a Cristo como nosso Salvador, para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, que é o livro da vida eterna, né? E ainda há tempo, ainda há espaço para ser registrado neste livro. Basta aceitar a Cristo como Salvador, porque todo aquele que não foi achado escrito no livro vai ser lançado no lago de fogo. Não é medo, não é pregação do medo, é uma verdade bíblica que a gente não pode negar. Não podemos esconder essa verdade. A salvação, ela é de graça, é pela graça. Não é de graça, é pela graça, né? Porque ela custou um preço, mas o preço já foi pago. Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar e não ficou morto. Ressuscitou para nos dar a garantia de que ele voltaria. E ele disse, eu vou e voltarei outra vez. Garantiu. E todas as palavras de Deus não voltam atrás. Passam os céus e a terra. Jesus disse, mas as minhas palavras não hão de passar. Então ele voltará. Agora sabemos que antes de Jesus voltar, existiriam alguns sinais, né? Existem sinais antes de Jesus voltar. E a Bíblia diz que esses sinais seriam a multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor, a proliferação de falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, e é o que estamos vendo aí, o comércio da fé, né? A multiplicação da iniquidade, homens amantes de si mesmo, avarentos, sem afeição natural, sem amor ao próximo, irreconciliáveis, infiéis, né? Existem vários textos bíblicos, né? Escarnecedores, o apóstolo Pedro falou isso, eu acho que é no capítulo 3 de 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, né? Que diz, o versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, né? O apóstolo Pedro diz que nos últimos dias viriam escarnecedores, né? O capítulo 3, versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, um dos sinais que antecedem a volta de Cristo é os zombadores, que vivem dizendo, onde está a promessa da sua vinda? É o que a gente vê. Faz mais de 2000 anos que Jesus disse que ia voltar e ele não voltou. A minha avó, minha bisavó, minha tataravó dizia que Jesus ia voltar e ela não voltou. E ele não voltou, né? Eles ignoram, eles zombam. Quando se fala em volta de Jesus, em vinda de Jesus, é uma mensagem que muitos debocham, né? E ignoram, como o apóstolo Pedro disse, o que aconteceu nos dias de Noé.
Noé foi criticado, Noé foi zombado, Noé foi escarnecido, mas o dia do juízo para aquela nação, para aquele povo no tempo de Noé, para aquela população, o dia do juízo chegou. E quando procuraram Noé para se salvarem, já era tarde demais, porque Noé fechou a porta da arca por dentro e Deus fechou por fora. Porque se Noé se arrependesse ou se comparecesse para abrir a porta da arca, Deus teria trancado por fora e Noé não poderia fazer mais nada. Então, da mesma forma, é o mundo de hoje. Zombam, criticam, escarnecem, mas no dia que Jesus voltar, irão bater na porta, mas será tarde demais. Tem um louvor que diz: a porta da graça aberta está, mas eis que em breve ela se fechará. Em Hebreus diz: hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. A voz de Deus, ela é ouvida hoje, né? É por isso que nós sempre dizemos: amanhã pode ser muito tarde. Pode ser tarde porque Jesus pode voltar para arrebatar a igreja hoje ou agora. E pode ser tarde porque a morte é surpresa para cada um de nós individualmente. A gente não sabe o dia e nem a hora em que vai sair da terra. Não sabemos, né? Mas de uma coisa é certa: depois da morte existe vida eterna, ou com Deus ou sem Deus. É uma verdade que deve ser bem lembrada na nossa mente, deve ser esclarecido de que a gente não é como os animais irracionais. Deus criou o homem diferente do animal. Quem nos classifica como animais é a biologia, a ciência humana. Agora, biblicamente nós não somos chamados de animais. Nós somos seres especiais, diferentes, criados pela mão de Deus, e Deus colocou em nós, dentro de nós, espírito e alma. O homem tem espírito, alma e corpo. O animal é só o fôlego de vida, e são chamados de almas viventes, mas é o fôlego de vida. E o animal, sim, morreu, acabou-se. Mas o homem não. O homem tem espírito, alma e corpo. E a Bíblia diz que o pó volte à terra de onde era e o espírito volte a Deus que o deu. Então, existem sinais que antecedem a volta de Cristo. Na carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número... eu acho que é o capítulo de número 3. Capítulo de número 4 de 1 Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Eu acho que tem também em 2 Timóteo, capítulo de número 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Destes, afasta-te. Então a Bíblia dá o retrato, o panorama dos
últimos dias. E é o que estamos vivenciando, é o que estamos vivendo, é o que estamos vendo diante de nossos olhos. Escarnecedores, zombadores, aumento ou multiplicação da iniquidade, que Jesus falou isso em Mateus capítulo 24. Esfriamento do amor, o amor esfriou, o ser humano não ama mais o próximo, não tem mais aquela empatia, aquele sentimento de compaixão, aquele amor, aquele sentimento de se doar pelo próximo, de ajudar o próximo, de amar o próximo. É cada um por si. A gente vê aí nos comentários, nas redes sociais, pessoas desejando a morte de outras pessoas porque pensam diferente, porque têm opinião diferente, porque votam em político diferente. Aí o ego das pessoas estão inflamados, as pessoas são egoístas, só pensam em si próprio, não pensam no próximo, odeia o seu próximo, quer o mal do seu próximo, não fica feliz com a felicidade do próximo. É resultado da falta de amor. O amor esfriou. Não só pelo próximo, se referindo a conhecidos, amigos e vizinhos. O amor esfriou dentro das próprias famílias, dentro do próprio convívio familiar. Pais matando filhos, filhos e filhas planejando morte dos pais para pegar na herança, por amor ao dinheiro, pela ganância. Mulheres que mandam matar os maridos, maridos que matam esposas por causa do seu ego, por causa da sua ganância, por causa da sua loucura, que às vezes é uma pessoa mau caráter, mau índole, e porque quer que a mulher viva e conviva com ele na força, na marra, e se a mulher não quiser, se a mulher querer romper o relacionamento, ele já quer matar, quer tirar a vida, e já pensa logo, se não for de mim, se não for minha, não é de mais ninguém. Isso é o resultado da falta de amor. É o esfriamento do amor. O amor esfriou, o amor adormeceu no coração dos homens. E no lugar do amor entrou o ódio, entrou o orgulho, entrou a vaidade pessoal, o amor por si próprio. Não é que o ser humano não deve amar a si próprio, mas a Bíblia diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Eu não posso só amar a mim mesmo, amor individual. Eu tenho que amar a mim mesmo da mesma forma que eu amo o meu irmão, o meu vizinho, o meu próximo. Porque se eu não estiver fazendo assim, eu não estou cumprindo a lei de Deus. Que a Bíblia diz que toda a lei, ela se resume nesses dois mandamentos. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E segundo, é amar o próximo como a nós mesmos. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Esses dois mandamentos é o resumo de toda a Bíblia. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, um dos sinais que antecederiam a volta de Cristo é o esfriamento do amor. Não aguentamos mais ver nos noticiários tanta barbaridade, tanta violência, tanta malignidade nos corações das pessoas, tanto absurdo, tanta violência. E muitas pessoas perguntam, mas onde vamos parar? Cadê as autoridades? Cadê a lei? Mas o problema não é só as leis, que é frouxa. Sabemos que há a impunidade, Sabemos que a impunidade, ela alimenta o crime, porque quando se diminui a impunidade, se dá mais incentivo para as pessoas praticarem crimes. Mas não é só isso.
O problema do ser humano está dentro do ser humano. O problema do ser humano está dentro dele. Não é por questões de leis duras ou leis frouxas, mas é as pessoas que estão sendo dominadas pelo pecado. É o pecado que domina, é o pecado que comanda, é o pecado que controla os desejos das pessoas, que influencia as pessoas a praticarem o mal. Né? A natureza humana carnal, diabólica, né? Carnal influenciada por demônios também, que se apossam, usam, dominam e guiam as pessoas que estão longe de Deus. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Quando o ser humano ele sai de Deus, se afasta de Deus, ele está dando lugar ao diabo. E quando o ser humano dá lugar ao diabo, é dar espaço para o diabo trabalhar. Aí o diabo coloca a semente do mal no coração, coloca pensamentos negativos, manda a pessoa, induz a pessoa a praticar coisas erradas. E as pessoas, como estão fragilizadas e à mercê do diabo, desprotegidas, elas aceitam as propostas de Satanás e do diabo, dos demônios, e faz coisas erradas, né? Não quer dizer que quando o homem dá lugar ao diabo, ele não seja também responsável pelas suas escolhas, né? Porque nem tudo é culpa do diabo. Tem gente que faz as coisas erradas e diz que foi o diabo. Não é só o diabo. O diabo, ele tem participação, porque o diabo, Efésios capítulo 2, diz que quando nós estávamos longe de Deus e sem Cristo, éramos guiados pelos espíritos das trevas. Então as pessoas que não se submetem a Deus, elas são guiadas pelos espíritos demoníacos. Mas não é só o diabo. A culpa também é do homem sem Deus. Porque quando a gente dá lugar ao diabo, a gente também é culpado. Temos a nossa parcela de culpa e temos a nossa contribuição para o mal atuar quando a gente dá lugar ao diabo. Não tem coisa melhor do que se submeter a Deus. A única forma de se resistir e de vencer o diabo, que é um ser espiritual invisível, a única forma de se vencer o diabo é se sujeitando a Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando a gente se submete a Deus, se submete à vontade de Deus, deixa Deus operar na sua vida. Quando você abre o coração para Deus, quando você pede para Jesus fazer morada na sua vida, quando você ora, quando você louva a Deus, quando você se envolve com as coisas de Deus, o diabo ele perde espaço, ele não encontra o espaço de atuar, de operar na sua vida. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 5, não me recordo o versículo, que diz que aqueles que são de Cristo, aqueles que são de Deus, o maligno não lhes toca. O diabo ele perde a ação, ele perde o poder de ação na vida das pessoas que se submetem a Deus, que estão dentro da vontade de Deus, que estão buscando a Deus, que estão fazendo a vontade de Deus. O diabo luta contra essas pessoas, arma ciladas, preparam emboscadas, mas não conseguem vencer essas pessoas enquanto elas estão debaixo da submissão do Todo-Poderoso. Amém? Deixa essa palavra para nossa meditação nesta tarde e pensemos nisso. Pensemos nisso. Para onde está indo a nossa alma após a nossa morte? Ou, se aconteceu o arrebatamento da igreja, a qualquer momento pode acontecer, iremos ou ficaremos? O meu nome, o seu nome, o nosso nome está escrito no livro da vida ou não está? E como saber se está ou não está? E como ter certeza de ser salvo? Porque
há um pensamento nos religiosos, ou na grande maioria deles, que ninguém sabe quem é salvo. Existe uma teoria, que eu chamo de teoria, né? Que o homem não pode ter certeza da sua salvação, que o homem não pode sentir, mas a Bíblia diz em Romanos que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que é de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então é bíblico. Romanos também diz que em esperança somos salvos. Agora, essa esperança, ela não é produzida pela própria natureza humana. Ela é produzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem o poder de regenerar o homem e fazer o homem nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Deus coloca dentro do homem uma nova natureza. E dá a esse homem, ou mulher, ou jovem, ou criança, a certeza de que o nome dele está escrito no livro da vida. O Espírito que está dentro do homem faz contato, ligação com o Espírito de Deus. Gera uma intimidade, gera uma comunhão, gera uma confiança. Aí você começa a sentir Deus, não de forma teórica, mas de forma real, de forma que você realmente sinta a presença de Deus. E isso te garante, e isso te dá uma paz, te dá um conforto, te dá uma alegria, te dá um sentimento de segurança. A presença de Deus traz para o homem um sentimento de segurança e de descanso. A alma descansa. Moisés disse: Senhor, não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. A presença de Deus, ela traz descanso, principalmente para a alma, porque a alma do homem é o centro das emoções, é onde o homem fica exausto, é onde o homem fica cansado. Aí Jesus disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Em outra tradução diz: e oprimidos. Todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz assim: lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem um grande interesse, Jesus tem um grande interesse em nos aliviar dos nossos fardos, das nossas culpas, do nosso cansaço espiritual. O cansaço físico, você descansa ele numa rede, numa cama, numa boa noite de sono. Aí você se acorda renovado. Mas o cansaço psicológico, o cansaço espiritual, o cansaço mental, o cansaço do fardo pesado do pecado, né? O homem carrega um fardo pesado. Não sei se você já assistiu um filme chamado O Peregrino, né? Nesse filme do Peregrino, um homem ele está caminhando com um grande fardo nas costas. O homem sem Deus, ele está caminhando com um grande fardo nas suas costas, só que esse fardo é invisível, mas é o fardo do pecado. É um peso que deixa ele cansado, a alma cansada. Mas quando esse ser humano se entrega para Cristo, Jesus tira esse fardo pesado e coloca o fardo dele, que é suave e leve. Os mandamentos de Jesus não é pesados. Pesado é o fardo do pecado. Aquilo que chamamos de liberdade, aquilo que achamos ser liberdade, que fazemos o que queremos, praticamos o que desejarmos e ninguém manda em nós, e a gente pensa que isso é liberdade, na verdade é uma prisão, é uma escravidão, é
algo que traz prejuízo para nós, traz angústias, traz o peso do pecado, o fardo do pecado, traz opressão para a alma. A pessoa não consegue viver bem, não consegue dormir bem, não consegue ter liberdade plena e acha que é livre, mas não é livre. A verdadeira liberdade é fazer o que é certo. A verdadeira liberdade é andar com Deus. A verdadeira liberdade é praticar a justiça, é dormir com a consciência tranquila. O melhor sono que existe, eu já vi essa frase, o melhor sono que existe é você deitar no travesseiro com a consciência tranquila, sabendo que não oprimiu ninguém, não roubou ninguém, não fez mal a ninguém, praticou a justiça, mesmo sabendo que quem pratica a justiça, quem anda certo, quem anda correto, quem procura andar dentro da lei, muitas das vezes sofre prejuízos, não ganha vantagens, muitas pessoas zombam, criticam, mas você pode deitar a sua cabeça no seu travesseiro e dormir sossegado, mesmo que more num barraco, mesmo que more debaixo de uma choupana, mesmo que more debaixo de uma ponte ou de um viaduto. Mas se você é justo, se você procura andar certo, você pode dormir sossegado. Muitas pessoas aí têm dinheiro, enriqueceram ilicitamente, se tornaram milionários por meio de falcatruas, por meios desonestos, tem mansões, tem apartamentos, tem fazendas, tem casas de praias, tem carros luxuosos, iates, jet skis e muitos milhões aí na conta, mas não consegue dormir em paz. Não tem sossego porque a consciência lhe condena, a consciência lhe acusa. E se não acusa agora, mas um dia serão cobrados pelo próprio Deus, quando Deus puxar o tapete e eles caírem na realidade, a ficha cair, e eles estiverem num leito de morte, ou com câncer terminal, ou qualquer tipo de problemas que lhes sobrevier, eles serão cobrados pelo próprio Deus ainda nesta vida. E o pior, se morrerem na condição que estão, terão que encarar um lago de fogo, tormento eterno para todo sempre. É por isso que é bom ganhar pouco, ser honesto, ser um sofredor, mas quando você dobrar o seu joelho para agradecer a Deus e quando você deitar na sua cama para dormir, você dizer muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, porque tudo que eu adquiri, tudo que tenho é pouco, mas foi conseguido de forma honesta, de forma digna. Amém? Deus abençoe a todos.